Oi gente, eu sou a doutora Eliana Franciscati. Vou falar um pouquinho sobre o vídeo de hoje da periodontite e de algumas complicações decorrentes da periodontite, ok? Então, a periodontite também é uma doença infecciosa e ela também ocorre através do biofilme dental. Eu já tinha feito um vídeo anterior a respeito de cárie, explicando um pouquinho aí sobre as bactérias que tem na boca. Então, a bactéria da periodontite, diferente da cárie, ela atua de outra forma. Ela pode ser reversível ou irreversível. Na periodontite reversível é quando você tem apenas uma inflamação gengival, que é quando o paciente relata que a gengiva sangra, que a gengiva dói, que ela fica inchada. E aí a gente tem como reverter esse problema através da raspagem, da profilaxia feitas aqui no consultório, após avaliar direitinho o caso clinicamente. E muitas vezes através de um exame complementar radiográfico. E existem casos da periodontite reversível. A periodontite reversível é quando, mesmo você fazendo a raspagem, a descontaminação dessa raiz que foi contaminada pelo biofilme bacteriano, você já tem uma perca óssea no local. Você já perdeu o osso, muitas vezes o dente já apresenta mobilidade, o dente já tem uma certa deficiência ali na gengiva, que desceu um pouquinho, que também expôs a raiz, então já tem a dor pela exposição radicular, pode ter alguns outros problemas associados. Então você controla a doença periodontal através de uma boa escovação, de uma boa técnica de escovação, né? Passar o fio dental adequadamente, às vezes até do uso de enxaguantes bucais, que eles são remédios, né? São medicamentos que são usados para ajudar na diminuição dessas bactérias na boca, mas ali você já perdeu o osso, então aí você teria que fazer, se for o caso, se você conseguir, enxerto gengival, enxerto ósseo, ou muitas vezes quando a perca óssea é muito grande, até o paciente acaba perdendo o dente e tendo que colocar implantes dentários. Então, o que exacerba ainda mais esse problema? Claro que a falta de higiene bucal, ela é um problema. E normalmente a periodontite, ela é mais vista e mais agressiva em pacientes de 18 a 35 anos. Não que em pacientes adultos com maior idade ela não possa acontecer, mas nessa fase ela é uma periodontite mais agressiva, que você vê mais sangramento, mais perca óssea. E os pacientes diabéticos, os pacientes cardiopatas, os pacientes obesos, por eles terem uma maior liberação de proteínas inflamatórias bucais ou dificuldade na metabolização da insulina, no caso dos pacientes que são diabéticos, eles correm maior risco ou da periodontite, se ela veio antes, prejudicar o diabetes. Então, se o paciente tem uma escovação deficiente, né, deficitária, não sabe a técnica de escovação adequada, não vai ao dentista periodicamente, ele pode exacerbar o problema da diabetes dele. Então, muitas vezes o paciente relata aqui no consultório para mim, doutor, eu tenho diabetes, né, que a gente pede na anamnese, mas o meu diabetes está descontrolado, eu meço todo dia e eu percebo que assim, mesmo tomando remédio, mesmo fazendo a dieta em casa que o médico me passou, o diabetes ainda continua alto. Aí você vai olhar pela parte da boca dele, o que acontece? Tá lá, não removeu certinho o biofilme dentário, né, do resto de alimento, e aí você percebe a presença de tártaros, a presença de perca óssea, a presença de inflamação gengival. Então todo esse cenário ali bacteriano vai com certeza piorar essa metabolização do paciente que já tem um problema sistêmico e vai aumentar o diabetes. Então uma causa interfere na outra causa. A mesma coisa pacientes cardiopatas, que já têm o problema cardíaco ali associado, ou que pode ter a prevalência do problema cardíaco através do problema periodontal. Então, quando você tem ali o problema cardíaco, você é um paciente cardiopata, você pode exacerbar o problema cardíaco através da má escovação. Por quê? Porque quando você já tem uma bolsa periodontal grande, né, essa perca óssea ali do tecido conjuntivo e óssea, a bactéria entra lá dentro e cai na corrente sanguínea. Quando ela cai na corrente sanguínea, ela pode ir direto para o seu coração
preocupação em fazer uma lesão ali no seu coração. Ela pode te ajudar, de repente, na predisponência a ter um infarto. Não que o problema periodontal causa o infarto, mas ele pode ser um fator predisponente a ter o infarto. Ele pode levar a um problema de angina pectoris, tá bom? Então é muito importante que quando os pacientes são cardíacos também seja acompanhado periodicamente aqui no consultório, para saber se está fazendo a higienização adequada, fazer a raspagem, a descontaminação radicular, a profilaxia adequada dentro de um consultório dentário, no período certinho, a cada 4 a 6 meses, para que não haja problemas maiores que agravem ainda mais a sua saúde. Ok? Então essa é a dica de hoje. Estamos aqui em Caieiras, no centro de Caieiras. Meu consultório fica do ladinho da igreja matriz de Caieiras, que é a Igreja Santo Antônio. Vem aqui fazer a sua avaliação.